Nos cânions acidentados de Sião, onde paredes de rocha vermelha se erguem como antigas muralhas, a vida se agarra a cada fenda, a cada sombra, buscando refúgio em meio à aridez. A primavera traz renascimento, mas também desperta a vontade de caçar. O ar quente multiplica os movimentos em cada canto, e onde tudo se agita com nova energia, dois coiotes esperam o momento certo entre a grama rala e a sombra dos arbustos. Eles permanecem imóveis, com todos os músculos em prontidão, vibrando sob a pele como uma corda esticada. Suas orelhas giram incessantemente, captando o menor sussurro do vento através da grama. Suas pupilas se estreitam, transformando a escuridão do chão em fendas que examinam cada sombra. Um deles avança com passos medidos sobre a terra macia que mal cede sob suas patas, com todos os músculos alertas, todos os sentidos em chamas. O vento carrega pequenos farfalhares e aromas, e neles reconhece a presença de sua presa. Não precisa vê-la para calcular sua posição e antecipar os movimentos que a denunciam. O silêncio paira sobre o cânion, mal quebrado pelo farfalhar do vento através dos arbustos. O coiote abaixa a cabeça, rosna suavemente e, com um impulso repentino, ataca a entrada. A vítima percebe a vibração e fica paralisada por um momento que parece eterno. Ela sente que ficar ali seria um erro, pois o coiote poderia cavar para alcançá-la. A pressão é insuportável e o instinto a obriga a se mover. De repente, ela se lança para fora com uma explosão de energia, zigue-zagueando pela grama e pedras, tentando ganhar cada centímetro que a separa do predador. A rota deles não é livre. Na natureza, até a fuga tem padrões. O coiote sabe disso. E era exatamente isso que ele procurava. Poucos metros adiante, no corredor de saída, o segundo coiote espera. Ele escolheu sua posição contra o vento, onde o cheiro não o trai perto do chão e pronto para pular enquanto cada momento se estende com tensão. O coelho voa entre pedras e arbustos, zigue-zagueando com uma velocidade desesperada. Então acontece. O coiote emerge da emboscada com velocidade letal. Seu salto corta o ar e suas mandíbulas se fecham instantaneamente. O grito de sua presa cessa tão rapidamente quanto começou enquanto ela tenta se livrar, mas é contida pelas presas que não a soltam. A terra árida fica vermelha e o silêncio retorna. Suas mandíbulas não conhecem alegria ou triunfo, apenas a fome que guia cada movimento. A dupla consome rapidamente, devorando a carne e dando pequenas mordidas, sempre atentos a qualquer intruso que possa reivindicar o prêmio. Cada som e movimento ao redor deles é filtrado pelos seus sentidos e eles não baixam a guarda nem por um momento. A cooperação deles não surge do altruísmo, mas da necessidade. Caçar presas pequenas consome muita energia. E trabalhar juntos garante um sucesso que seria improvável se estivessem sozinhos. A distribuição não é caótica. Cada movimento segue um ritmo silencioso onde quem pegou primeiro dita o ritmo sem excluir o parceiro. E cada gesto mantém a coordenação da dupla. Não há argumentos enfáticos, apenas um entendimento silencioso que guia suas ações. Essa coordenação reflete sua natureza como predadores sociais, capazes de interpretar gestos mínimos e saber exatamente quando atacar e quando esperar. Uma sincronicidade vital que lhes permite prosperar mesmo em um ambiente onde todos os recursos são escassos. O cheiro metálico de sangue ainda paira no ar, enquanto os coiotes lambem o focinho e olham para o horizonte. A caçada acabou, mas o dia está apenas começando. Nos cânions de Sião, cada sombra pode esconder outra oportunidade ou um desafio maior. Hoje eles caçaram juntos, mas nem todas as caçadas são compartilhadas. Na maioria dos dias, o coiote recorre à solidão como sua ferramenta mais confiável. Na vastidão dos cânions, onde cada sombra parece esconder a vida, um único corpo, um único instinto,
é suficiente para fazer pender a balança entre a fome e a sobrevivência. À medida que a luz do sol nasce após aquela caçada matinal, as paredes de arenito ficam douradas e o ar fica cheio de um calor seco que pressiona a terra rachada. Um dos coiotes agora avança sozinho e silenciosamente, enquanto a areia solta abafa cada um de seus passos. Ele fareja o ar e reconhece no chão o rastro de pequenas pegadas deixadas na areia avermelhada. Essa pista o guia por mais alguns metros e o mantém alerta. Então suas orelhas, eretas e alertas, apontam para diferentes direções como antenas vivas, capazes de perceber sons que passariam despercebidos por outras espécies. Nesse momento, eles detectam o leve movimento de um roedor sob o solo. Graças a essa vantagem, ele permanece imóvel e nenhum músculo se move. Então, com um salto rápido, ele arqueia o corpo para cima e cai violentamente, de modo que suas patas dianteiras atingem o chão com a precisão de um predador. A terra treme, a toca desaba e um grito agudo quebra o silêncio. Com garras ágeis, ele cava e captura. Entre suas presas, um camundongo é reduzido ao silêncio. É só uma mordida, não o suficiente para saciar a fome, mas reflete a eficácia de um instinto apurado ao longo de milênios. Aliás, na primavera, a abundância joga a seu favor. A proliferação de roedores transforma cada captura em parte de uma sequência que, repetida inúmeras vezes, acaba enchendo seus estômagos. O que parece ser uma barragem insignificante neste ambiente fértil torna-se a base para uma estratégia que garante energia com gasto mínimo. Mais adiante, em uma clareira gramada ao longo da borda do cânion, ele repete essa dança inúmeras vezes. Desta vez, ele confia não na visão, mas na audição. Ele fica parado, com as patas tensas e a cabeça inclinada, concentrando-se em ouvir o som subterrâneo de um rato do campo se movendo pelos túneis. De repente, um salto parabólico o ergue em direção ao céu azul e o joga com força suficiente para derrubar o esconderijo do roedor. A areia explode para os lados e, em segundos, o saque está fervendo sob suas mandíbulas. É um espetáculo de astúcia e economia. Ataques rápidos, energia mínima, lucros garantidos. Mas na solidão também há fragilidade. Um coiote solitário não tem a vantagem dos olhos extras de um companheiro, nem a segurança de um grupo que compartilha a vigilância. Cada mordida deve ser defendida por si mesma, cada decisão pode ser um erro fatal. No entanto, neste território duro e inóspito, o indivíduo se torna um estrategista, um solista em uma sinfonia de instintos. Mas essa solidão é subitamente quebrada, e um silêncio diferente se instala, como se o ar tivesse decidido se conter. Um leve murmúrio percorre o cânion, trazendo consigo uma fragrância desconhecida que não condiz com a linguagem habitual da caça. O coiote para, seu maxilar ainda manchado de sujeira e sangue, e seus sentidos estão tensos. É algo diferente, indefinível e magnético. Das sombras da vegetação surge uma silhueta. Outro coiote, desta vez uma fêmea, que o observa com olhos atentos e corpo relaxado, sem a rigidez do confronto. O macho para imóvel, enquanto o ar se torna mais denso ao seu redor. Por um instante, ele pesa mais do que qualquer caça, e esse momento reserva algo diferente, o limiar de uma transformação. A história do caçador solitário está prestes a se tornar a história de dois. Nos cânions de Sião, onde as paredes vermelhas guardam ecos de tempos antigos, duas figuras permanecem imóveis sob a luz fraca da primavera. Shitcher. O macho, magro, mas forte, fixa o olhar na recém-chegada. Ela o observa a poucos metros de distância, ereta, com o corpo rígido e a cauda alerta. Não há rugidos ou investidas, apenas um reconhecimento cauteloso.
Um ar quente permeado de sálvia do deserto e o murmúrio dos insetos que anunciam a estação passam entre eles. A distância diminui lentamente, não com pressa, mas com um tatear calculado, como se cada passo fosse um acordo silencioso. A abordagem não é linear. O macho zigue-zagueia, abaixa o corpo e vira a cabeça em ângulos curtos, evitando demonstrações de ameaça. A fêmea o mede, com movimentos que parecem hesitantes, mas que na verdade são prova de sua constância. Um breve gesto quebra a frieza. O macho abaixa as orelhas, emite um latido agudo e dá meio passo para trás. A tensão se dissipa. Agora ela se aproxima, cheira o nariz dele e o ritual começa. Entre perseguições curtas e pausas repentinas, eles se testam como parceiros. Seus ataques não são ferozes, mas sim uma brincadeira tática, ensaiando a coordenação futura. Em um momento crucial, o macho deposita no chão um fragmento de presa, restos de um roedor capturado sozinho. Ela o examina cuidadosamente, mal o morde e o deixa onde estava. Ele não precisa, mas o gesto tem um significado. Não é um presente romântico, é uma demonstração de sua capacidade de prover. Entre os canídeos, compartilhar comida pode ser a semente de um vínculo. A fêmea não o rejeita e com esse simples ato ela estabelece que o aceita como aliado. A partir daí, surgem diferenças claras entre os dois. O macho se move com impulsos rápidos, antecipando a ação, movido por uma dependência quase excessiva da surpresa. Seus olhos ansiosos examinam cada canto em busca de oportunidades. A fêmea, por outro lado, mantém a calma da avaliação constante. Antes de se mover, ela mede o terreno, fareja o vento e busca a rota menos visível. Ela não precisa correr primeiro, mas sim decidir como e quando. Seus papéis não são opostos. Ao contrário, são complementares como dois lados da estratégia que dita a sobrevivência, e sua primeira caçada compartilhada confirma isso. Dias depois, movendo-se como uma unidade consolidada, eles avançam juntos pelo território. Não há dúvidas entre eles, e seus passos respondem a um impulso comum. Um grupo de esquilos terrestres se move entre fendas e arbustos cobertos de poeira avermelhada, movendo-se rapidamente na luz dourada da manhã. Sem perder tempo, o macho avança decisivamente, encurralando a fêmea à esquerda. A fêmea fica mais atrás, analisando a direção da fuga. Quando um esquilo dispara para a direita, ele o persegue com força, mas avalia mal o ângulo e perde terreno. A fêmea aproveita a brecha e corta o caminho com um salto repentino, bloqueando a saída. A presa fica presa entre os dois e uma mordida devastadora encerra a caçada. O erro do macho não provoca uma discussão. A fêmea o acaricia ao terminar, um gesto breve que dissolve a tensão e afirma a cooperação. Nos dias seguintes, a rotina revela um entendimento crescente. Ao cair da noite, os dois buscam abrigo na sombra de uma saliência rochosa. Ali descansam, com o rio como um murmúrio distante. Juntos, patrulham as margens, marcando seu habitat com urina e esfregando o corpo contra arbustos de zimbro, criando sinais invisíveis que dizem: este território está ocupado. As marcas estão intercaladas, como se seus traços já fizessem parte do mesmo mapa. À noite, seus uivos se sobrepõem em duetos curtos. Esses chamados não apenas alertam os rivais, mas também fortalecem o vínculo entre eles. Mas nem tudo é tranquilidade na rotina deles, pois às vezes é preciso conquistar territórios à força. Uma sombra aparece à distância, outro coiote solitário paira sobre a borda do território. O macho se eriça e dá alguns passos à frente, rosnando baixinho. A fêmea, mais experiente, circula cautelosamente, observando o vento, detectando a direção do intruso. Eles não partem para um confronto direto, não seria eficiente. Mas no momento preciso, ela solta um uivo curto e seco, um aviso firme. O macho a segue e suas vozes combinadas conseguem assustar o estranho. A ameaça se dissolve e na retirada fica claro quem está tomando as decisões. Com o passar dos dias, a fêmea começa a mostrar sinais sutis de mudança.
Ela busca mais comida, para em fendas profundas e fareja cavidades como se estivesse avaliando sua própria segurança. Nada está confirmado. Mas a primavera é a estação da vida e a urgência do futuro permeia cada gesto. O macho percebe isso e aumenta seus esforços de caça, ficando cada vez mais atento às rotas que ela escolhe. Será que esse silêncio pode ser o prelúdio de algo que eles ainda não entendem? A primavera avança e dentro da fêmea pulsa um segredo que muda seus passos. Ele não navega mais pelos cânions com a mesma facilidade. Agora ele mede cada movimento, escolhe fendas mais profundas, examina tocas abandonadas como se adivinhasse que em breve precisará de um abrigo diferente. O macho percebe isso. Ele multiplica suas viagens, retorna com pequenas presas que entrega imediatamente e observa cautelosamente os limites do território, onde outros coiotes às vezes rondam. O deserto exige energia e cautela. Os dias são quentes, as noites congelantes. Enquanto a fêmea ganha peso cautelosamente, o macho fortalece seu papel de caçador. Não é por instinto cego, há algo mais profundo, uma tensão invisível que os mantém coordenados. Ela penetra nas sombras e busca o silêncio. Ele ocupa o ar livre, enfrenta o vento e marca a terra. E logo, depois de alguns meses, chega a noite em que tudo muda para sempre. Sob um céu estrelado, a fêmea entra na fenda de um cânion estreito, onde a rocha retém o calor do dia. O macho não a segue. Ele fica parado na entrada, inquieto, com as orelhas em pé e as presas à mostra para qualquer intruso. Lá dentro, o silêncio é interrompido por pequenos gritos, fracos como fios de ar. 6 corpos úmidos se aconchegam contra a mãe, buscando o calor de seu ventre. Ela os lambe, organizando-os pacientemente até que eles se acomodem em uma pilha quente. O macho espera do lado de fora, como se soubesse que aquele momento não lhe pertence. Quando a fêmea finalmente emerge exausta, ele deixa uma lebre recém-capturada em suas patas e recua sem reivindicá-la. A comida agora é dela. O vínculo se transformou. Eles não são mais 2, mas uma família. Os dias seguintes transcorrem em um novo ritmo. A fêmea raramente se perde. Os filhotes, ainda cegos, dependem de seu leite e calor. O macho explora mais, às vezes retornando com o focinho coberto de poeira, outras vezes com a presa que deposita na entrada da toca. A comunicação entre os dois é mínima, feita de gestos, um breve grunhido, um olhar sustentado, um empurrãozinho no focinho. Mas é o suficiente para manter o equilíbrio que ambos precisam. O perigo espreita por toda parte. Uma águia sobrevoa ao meio-dia, projetando sua sombra sobre a entrada. O macho se eriça, solta um latido curto e uiva em direção à planície para distraí-la. Em outra ocasião, um puma rondava muito perto. A fêmea pressiona os filhotes contra a rocha enquanto o macho patrulha, movendo-se em círculos, marcando o terreno com urina forte, fazendo o invasor acreditar que há mais filhotes do que realmente há. A estratégia funciona, o felino recua e a família consegue sobreviver mais um dia. O tempo passa e o que era fragilidade lentamente se transforma em vida agitada. Os olhos dos filhotes se abrem. A princípio, eles tropeçam, ofuscados pela luz, rastejando desajeitadamente. Então, em questão de dias, eles se aventuram para fora. Lá brincam, esbarrando uns nos outros, rosnando baixinho em lutas inofensivas. Eles saltam sobre sombras, mordem as orelhas uns dos outros, perseguem insetos. É tudo brincadeira, mas também aprendizado. Cada tropeço é um ensaio para uma caçada futura. O macho observa de uma rocha alta, como um vigia orgulhoso e impaciente. A fêmea, por outro lado, permanece perto da entrada, tolerante, deixando os filhotes chafurdarem e tropeçarem, corrigindo-os apenas com um grunhido suave quando eles se afastam demais. O ensinamento é compartilhado entre eles. Ele estabelece os limites, ela ensina a calma. Aos poucos, a toca vai diminuindo, a família vai ocupando mais espaço, mais rotas, mais território.
Os filhotes estão crescendo, seus pelos estão engrossando, suas pernas ainda estão desproporcionais, mas a silhueta dos futuros caçadores já pode ser vista. E na quietude das noites, quando o sol avermelha as paredes do cânion, os filhotes tentam imitar os adultos, erguendo os focinhos para o céu e soltando uivos quebrados que mal se sustentam no ar. Os pais os ouvem, não os corrigem, não os interrompem. Essas vozes inseguras fazem parte de um coro que mais cedo ou mais tarde encontrará força, porque o que começou com 2 agora ressoa em várias gargantas jovens. E em Sião, nenhum eco permanece sozinho por muito tempo. Os uivos desajeitados dos filhotes que nasceram há poucos dias, incertos, encontram resposta à distância. Não são ecos vazios. São vozes adultas, graves e firmes, vindas de além dos cânions baixos. A família está preocupada. O macho fica em pé, com o focinho apontando para o vento, e responde com uma canção que afirma seu domínio. A fêmea observa atentamente enquanto seus filhotes permanecem em silêncio, como se entendessem que esta noite traz uma mudança. Ao amanhecer, o ar carrega sinais inconfundíveis. Pegadas recentes, marcas de urina, cabelos presos na grama. Claramente, outra matilha de coiotes entrou no território, e agora o macho patrulha cautelosamente, deixando suas próprias marcas para avisar que não está disposto a desistir. A fêmea permanece perto dos filhotes, alerta. Ao longe, entre sombras avermelhadas e terra aberta, 2 figuras surgem. Outro casal, com o mesmo comportamento atento, acompanhado de filhotes ainda pequenos, que se movem desajeitadamente atrás deles. O primeiro contato é tenso, com orelhas abaixadas, rosnados secos e costas erguidas em gesto de advertência. Ninguém avança ou recua, embora a tensão não aumente. A presença de jovens em ambos os lados supera o instinto de confronto e, sem fome suficiente, ninguém arriscará uma luta custosa. A distância permanece e, com o passar dos dias, os encontros se repetem. Às vezes são meros olhares, outras vezes um breve cruzamento de caminhos. Aos poucos, os rosnados vão desaparecendo e à noite os uivos começam a se entrelaçar, não mais como um desafio, mas como vozes buscando sincronicidade. O que antes eram 2 famílias separadas começa a soar como um único coro. A união não se concretiza imediatamente, mas a dinâmica muda. Ambos os casais ainda têm suas próprias tocas, distantes o suficiente para evitar colisões, mas compartilham um território amplo. Com o tempo, eles caçam nas proximidades, toleram-se mutuamente nas travessias e até compartilham vigílias indiretas. Zion, com sua vasta geografia e recursos desiguais, recompensa a cooperação, e assim nasce uma matilha iniciante. Filhotes crescem cercados de movimento. Quando um chora, às vezes não é a mãe que o acalma, mas o outro. Quando um brinca, os outros o imitam. As fêmeas se revezam na vigilância das tocas, enquanto os machos se aventuram juntos nas ravinas. As regras são flexíveis, menos rígidas que as dos lobos. Há pequenas disputas quando a comida retorna, estalos de dentes e empurrões rápidos, mas nenhum vínculo é quebrado. A necessidade impõe uma ordem prática. A cooperação atinge seu teste mais claro quando o rebanho volta sua atenção para um jovem veado mula. Não é um coelho ou um rato, presas que um único coiote poderia controlar. Requer estratégia, exaustão e coordenação. Ao amanhecer, eles o localizaram perto de uma clareira onde a grama estava fresca. A perseguição começou com um assédio. 2 coiotes apareceram, forçando-o a correr. Outros aguardam nas laterais, escondidos atrás de arbustos e pedras baixas. O cervo resiste, seus músculos reagindo poderosamente, saltando, zigue-zagueando. Mas a matilha não corre em desordem. Quando alguns se cansam, outros assumem o controle. Eles o encurralam em um corredor estreito, de onde ele não pode escapar livremente. O golpe final é dado. Um coiote se lança sobre as patas traseiras, fazendo o animal cambalear. Outro o intercepta pela lateral. A presa cai no chão em uma explosão de poeira, cercada por presas que mordem implacavelmente.
A luta dura apenas alguns segundos. O cervo desiste e o rebanho o derruba. A festa começa ali, mas não termina. Pedaços são arrancados e levados para perto das tocas. Os filhotes sentem o cheiro do sangue e gritam de excitação, atacando a carne. As mães arrancam pequenos pedaços, alimentando bocas que não param de implorar. Há rosnados, mordidas de advertência, empurrões, mas a distribuição é feita e cada um recebe sua parte. O que para um indivíduo seria um sonho impossível, para o bando se torna uma certeza. Em Sião, o deserto é implacável, mas recompensa a estratégia. O que começou com 2 se transformou em uma comunidade que compartilha riscos e recompensas. Os uivos, que antes eram considerados solitários, agora ecoam como uma única voz nas paredes do cânion. A caça ao veado marcou um antes e um depois. A matilha testa sua força e o vínculo que eles silenciosamente forjaram em breve será testado em um desafio ainda maior. Porque nesta terra de rochas eternas e vida curta, o olhar dos coiotes já está fixo em uma presa diferente. Nas primeiras horas da madrugada, o rebanho avança além dos limites conhecidos. O ar é diferente. Cheira a umidade antiga, a casca rasgada, a grandes músculos se movendo pesadamente à distância. Os filhotes, agora crescidos, tentam acompanhar sem perder o ritmo dos adultos. O casal fundador lidera, farejando, atento a cada sinal. A terra aqui ainda não lhes pertence, mas eles a percorrem com a confiança de quem busca algo maior. A trilha é óbvia, formada por pegadas profundas na lama seca e galhos quebrados na altura média. Tudo indica a passagem de um imenso corpo que avançava calmamente, e esse sinal não deixa dúvidas. Este é um veado alfa, a presa prometida. O macho avança primeiro com as orelhas tensas e os músculos em alerta, enquanto a fêmea segue logo atrás, atenta a cada sinal que marca o caminho. Atrás deles, o restante da matilha observa e aguarda, atento aos seus movimentos. Esta não é apenas mais uma perseguição. Tudo o que aprenderam até agora os leva a este momento, em que devem deixar pequenas presas para trás e ousar encarar um desafio maior. A trilha se torna mais intensa a cada passo e com ela cresce uma tensão silenciosa. O ar se torna mais denso, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. Os movimentos do rebanho se tornam mais medidos, quase silenciosos, pois todos sabem que estão se aproximando do momento decisivo. O silêncio é subitamente quebrado por um clique metálico. O macho recua, tremendo, mas sua perna fica presa em uma barra invisível que se fecha com um estalo. Um grito de dor corta o ar enquanto ela se debate e morde o chão em uma tentativa desesperada de se libertar, embora o metal não ceda. O sangue jorra, manchando a terra, e o veado, alertado pelo barulho, foge para as árvores, deixando seus cascos baterem à distância. A fêmea corre em sua direção, ofegante, farejando freneticamente, tentando entender o que o está imobilizando. Ele a envolve, empurra-a com o focinho, como se naquele gesto pudesse libertá-la. O macho se debate, a armadilha range a cada puxão, cruel e indiferente. A poucos metros de distância, a manada para. Os filhotes ficam inquietos, emitindo gemidos curtos. Os adultos observam tensos, como se algo invisível os mantivesse no limite entre a aproximação e a fuga. Então, um tiro corta o ar. O rugido se multiplica entre os canhões, ricocheteia e ecoa como se toda Sião estivesse gritando. O macho cai no chão com um baque. Sangue jorra, manchando a poeira com um vermelho impossível de ignorar. A fêmea não recua. Ela se encosta ao lado dele, farejando com urgência, o corpo tremendo como se não reconhecesse o perigo. Não há medo, apenas confusão e um instinto de ficar. Seus olhos buscam uma resposta no corpo já inerte de seu companheiro. O segundo tiro dissipa qualquer dúvida. A mulher desaba ao lado dele e poeira sobe ao redor dos dois. Lá eles permanecem juntos no solo de Sião, onde recentemente estavam traçando um futuro. A matilha reage em uníssono, com um sobressalto coletivo, e então foge.
Os filhotes correm em desordem enquanto os adultos os guiam com empurrões bruscos. O instinto os arrasta para longe, sem olhar para trás. Não há tempo para arrependimentos, não há espaço para compreensão. Os tiros ainda ecoam nas paredes do cânion, enquanto o grupo desaparece nas sombras e arbustos. Em Zion, o animal e o humano se encontram em uma fronteira frágil, uma fronteira onde cada contato deixa marcas e nada retorna intacto. Somente quando as sombras do cânion oferecem cobertura é que os adultos conseguem parar, com suas costelas subindo e descendo em um ritmo frenético. Os jovens instintivamente se reúnem no centro, ofegantes e sem entender completamente o que aconteceu. A ausência dos dois fundadores pesa mais do que qualquer tiro. O silêncio que se segue é diferente de outras noites. Não há uivos de chamados nem sinais de retorno. Os filhotes esperam, olham ao redor, choram baixinho, mas a resposta nunca chega. O outro casal adulto avança tomando uma decisão sem drama. Um macho na frente e uma fêmea atrás cercam os filhotes e os empurram delicadamente em direção à segurança de uma fenda profunda. Não há palavras, apenas gestos. A hierarquia se estabelece em segundos e a vida não dá trégua ao luto. Naquela mesma noite, os adultos iniciam sua tarefa vital. A fêmea vai na frente, retorna com um camundongo entre os dentes, deposita-o inteiro no chão e deixa que os filhotes o destruam desajeitadamente. O adulto vomita pedaços de carne semi-digerida, um gesto instintivo que garante que os mais fracos possam se alimentar. Não há disputa, apenas urgência em mantê-los vivos. A rotina começa a mudar. 2 adultos partem em busca de presas, enquanto outros 2 permanecem perto da toca, atentos a qualquer ameaça. As entradas são marcadas com urina fresca para demarcar o novo núcleo familiar. Em cada viagem de volta, eles trazem comida, sejam lebres, roedores ou restos de carniça encontrados nas trilhas altas, e tudo é distribuído sem exceção. Os filhotes aprendem gradualmente que cada mordida depende da cooperação do grupo. Os dias seguintes revelam um processo silencioso de aprendizado. Durante o dia, os jovens brincam, perseguem sombras, atacam uns aos outros e rolam na areia vermelha até ficarem cobertos de poeira. Os adultos observam, intervindo apenas quando a brincadeira vai longe demais. Um breve rosnado, uma mordida controlada no pescoço. A correção é imediata, sem rancor, e o jogo continua. É mais do que entretenimento. É um treinamento meticuloso disfarçado de desajeitada juvenil. Um dos filhotes começa a caçar insetos nos arbustos. Ele se estica, mexe a cauda nervosamente e salta com força exagerada. Os outros o imitam, repetindo o salto até que se torne uma coreografia caótica. Os adultos permitem. Cada erro é uma lição de distância, cálculo e precisão. Porque é nesses jogos que se forja a habilidade dos futuros caçadores. Mas nem tudo corre bem. Nas noites mais rigorosas, quando a caça é escassa, surgem grunhidos ao redor dos restos mortais. Um filhote ousado demais se lança sobre um pedaço de terra que não lhe pertence. A fêmea adulta o detém com um golpe rápido, suas garras mal cravando no chão à sua frente. O pequeno recua. A lição é dada sem violência excessiva. Nessa hierarquia flexível, cada papel é adaptado aos limites exatos do que é necessário. Com o passar das semanas, a matilha se adapta à nova organização. Os órfãos deixam de ser apenas uma responsabilidade forçada para a dupla e se tornam o centro das atenções. Os adultos os alimentam, protegem e os guiam em curtas excursões até os limites de seu território. O coro de uivos retorna, ainda descoordenado, mas mais alto do que antes. E, no entanto, algo diferente está no ar. Jovens coiotes, ainda inseguros, juntam-se às vozes noturnas que ecoam pelos cânions. Eles não são os únicos. Ao longe, um eco diferente responde. Não é o rugido seco de um corvo ou o murmúrio do vento. É outro uivo, profundo, prolongado, que vibra nas paredes rochosas como uma presença invisível.
A matilha fica em silêncio, orelhas em pé, caudas erguidas. Os adultos encaram a escuridão, alertas. O eco se repete, mais próximo. Os jovens gemem, incompreensíveis. No coração de Sião, um novo desafio se aproxima. O cheiro é claro e pesado, inconfundível, e se move entre as rochas com a presença de um caçador solitário à espreita nas sombras, um espectro silencioso que não pertence à sua matilha. Os filhotes são empurrados para o fundo da toca. Eles choram nervosamente até que um dos adultos se deita na entrada, bloqueando a passagem com o corpo. Lá fora, o silêncio se transforma em ameaça. Pedras soltas rolam pela encosta. Algo se move pela vegetação rasteira com perfeita discrição. O puma surge das sombras como uma figura materializada, com seus olhos brilhando com um brilho frio. É um caçador de animais de grande porte, dono de um corpo poderoso e perfeitamente adaptado para saltar de alturas impossíveis. Para ele, os filhotes representam uma presa fácil, enquanto para a matilha, eles representam um futuro que não pode ser abandonado. O maior macho adulto emite o primeiro rosnado, baixo e sustentado, como um aviso. Ele não está sozinho. Ao lado dele, outros 3 se espalham, mostrando os dentes e estufando o corpo para parecerem maiores. Falta-lhes a força individual para enfrentá-lo, mas, como grupo, a ousadia pode fazer a diferença. O predador dá um passo à frente, indiferente. Sua cauda se move lenta e calculadamente. Então, um dos coiotes quebra o silêncio com um latido agudo, e os outros imediatamente o imitam. Uma cacofonia de uivos e rosnados irrompe no cânion, multiplicada pelos ecos da rocha. O som é uma arma. Busca confundir, exagerar o número, transformar 6 em 20. O puma para, analisa, avalia o risco, mas a fome o impulsiona para frente. Um salto, e ele cai a poucos metros da entrada da toca. O chão treme sob seu peso. Os filhotes gritam na escuridão. Os coiotes respondem com uma ofensiva coordenada. Um deles se lança diretamente contra as patas traseiras do felino, mordendo sem soltar. Outro corre para o lado, atacando a cauda. Os membros mais jovens da matilha latem dos lados, distraindo e desviando a atenção. O puma gira com um golpe brutal, arrancando tufos de pelo, mas o bando se move rapidamente, sem nunca ficar parado no mesmo lugar. A luta é desigual. Cada confronto testa os limites dos coiotes, que dependem da velocidade e da coesão da matilha. O puma, frustrado, salta novamente em direção à entrada da toca, mas a fêmea adulta está esperando lá, bloqueando o caminho. Ele não recua. Ataca o felino diretamente no rosto, uma investida desesperada que desvia o ataque por um momento decisivo. Os outros se aproveitam, 3 corpos contra 1, dentes cravados em músculos tensos, latidos que explodem na noite. O puma solta um rugido profundo e se sacode furiosamente, libertando-se. O ar se enche de poeira e cheiro de sangue. Por fim, o felino recua, não por rendição, mas por cálculo. O risco supera a recompensa. Com um último bufo, ele salta para longe em saltos poderosos, desaparecendo nas sombras do cânion. O silêncio retorna, quebrado apenas pela respiração ofegante e agitada dos coiotes. Eles estão feridos, com lacerações nas costas e marcas de garras nas laterais. Mas eles estão vivos. E o mais importante, os filhotes também estão vivos. O bando se reúne em frente à toca. Os filhotes emergem lentamente, tremendo, e são recebidos com lambidas que dissipam seu medo. Não há triunfo retumbante nem celebração. Apenas um fato incontestável. Eles defenderam o insubstituível. Ao amanhecer, os primeiros raios de sol iluminam as paredes vermelhas do cânion. Os coiotes descansam juntos, exaustos, com cicatrizes recentes marcando seus corpos. Os filhotes se amontoam para se aquecer, sem saber que sobreviveram a uma das provações mais difíceis da vida selvagem. A história de seus pais terminou abruptamente, arrancados por forças invisíveis que habitam Sião. Mas a matilha resistiu, e com ela, os descendentes que darão continuidade à linhagem.
No coração do deserto, onde cada sombra pode esconder um predador e cada passo pode significar o fim, a sobrevivência raramente depende da força individual. Depende mais do grupo, do laço invisível que une cada membro ao destino comum. E assim, nos cânions de Sião, o eco dos coiotes é ouvido novamente. Não é um lamento nem um aviso, é um lembrete. Enquanto uma voz ecoar na rocha, a vida continuará contra todas as probabilidades. O silêncio retorna ao cânion. O eco do confronto se dissipou, mas as paredes rochosas permanecem, imóveis, eternas, testemunhas de cada triunfo e de cada derrota. Os coiotes, como tantos outros animais, são passageiros de uma história muito mais antiga, porque sob suas patas, acima de suas cabeças, ergue-se uma paisagem que levou milhões de anos para se formar, os cânions de Sião. Esses cânions não são simples acidentes geográficos, mas cicatrizes profundas na crosta terrestre, esculpidas pela persistência da água e do tempo. Em Sião, esses desfiladeiros monumentais erguem-se como paredes vermelho-douradas que parecem tocar o céu. Sua origem remonta a um passado tão remoto que é difícil imaginar, pois ocorreu há mais de 150 milhões de anos, numa época em que este território não guardava nenhuma semelhança com a paisagem atual. Então, o que hoje é arenito sólido já foram as dunas infinitas de um antigo deserto. Durante milênios, o vento acumulou camada sobre camada de areia, até que o peso e a pressão transformaram esses grãos em rocha, dando origem ao famoso arenito navajo que define a face de Zion hoje. Com o tempo, forças tectônicas lentamente levantaram o planalto do Colorado e o solo subiu, deixando essas rochas expostas ao poder da erosão. Foi então que começou o trabalho paciente e constante da água. O Rio Virgem, um rio que à primeira vista parece modesto, tornou-se o verdadeiro arquiteto deste lugar. Durante milhões de anos, sua correnteza desgastou a rocha, partícula por partícula, levando areia e sedimentos para o sul. A água não só cortou, como também vazou, congelando no inverno e expandindo na primavera, abrindo rachaduras e alargando cada fratura. Com o tempo, essas pequenas fendas se tornaram desfiladeiros, e os desfiladeiros se tornaram cânions monumentais. A forma como essas formações tomaram forma se deve à própria natureza de suas rochas. O arenito compacto é duro e durável, e é por isso que as paredes são tão verticais. Entretanto, em camadas mais macias, o desgaste é maior, e ali surgem cavernas, sacadas e saliências. Essa combinação de dureza e fragilidade deu origem a uma paisagem de contrastes, paredes que parecem inexpugnáveis e ao mesmo tempo delicadas fendas onde a vida encontra refúgio. Caminhar por Sião é como percorrer um livro aberto de geologia. Cada camada rochosa é uma página que conta a história de uma era diferente. Mares que outrora cobriam a região, dunas fósseis que foram petrificadas, desabamentos que abriram novas rotas para a água. É a memória escrita em pedra de um planeta em constante transformação. Mas esses cânions não são apenas ruínas geológicas, eles também são santuários vivos, porque à medida que o rio erodiu a rocha, ele gradualmente criou um ambiente favorável à vida. Onde o deserto se estende, árido e escaldante, o cânion oferece sombra, umidade e nutrição, gerando microclimas que permitem a existência de pequenos oásis. As paredes verticais projetam sombra durante grande parte do dia, reduzindo a temperatura no fundo do cânion e criando condições para que plantas como samambaias, salgueiros jovens e diversas espécies de arbustos selvagens prosperem, protegidas da luz solar direta. Essas plantas atraem insetos polinizadores, como abelhas e borboletas, que por sua vez sustentam pássaros e pequenos mamíferos, integrando-os a uma teia de vida que fortalece a diversidade do ecossistema de Zion. A água que flui pelo cânion melhora ainda mais essa teia de vida, conectando microclimas e mantendo a umidade necessária para essas espécies.
O rio Virgin, embora estreito, mantém um fluxo constante de água doce que sustenta salgueiros, choupos e samambaias. E nas poças que se formam depois das chuvas, anfíbios como sapos e rãs depositam seus ovos, perpetuando ciclos de vida que dependem dessas quebras na aridez. Além dos anfíbios, outros habitantes do cânion aproveitam as condições criadas pela água e pelo sol. Répteis, como lagartos e cobras, usam o calor acumulado na rocha durante o dia para regular sua temperatura, enquanto as fendas fornecem sombra e um esconderijo seguro contra predadores. Da mesma forma, na água do rio, peixes adaptados a águas de fluxo rápido sobrevivem em um habitat que muda a cada enchente, demonstrando como cada espécie se adaptou às condições particulares desse ambiente vertical. Até mesmo grandes mamíferos dependem dessas formações. Veados e raposas descem para beber água nas margens, enquanto pumas exploram as passagens estreitas em busca de presas. Os coiotes, por sua vez, movem-se habilmente pelo território, aproveitando os insetos sob as pedras, pequenos roedores nos campos abertos onde o rio alarga e sombras frescas para descansar quando o calor do meio-dia é opressivo. O cânion é, em essência, um ecossistema vertical. Do cume ao leito do rio, cada elevação oferece condições diferentes e cada espécie encontra seu habitat único. O que para a geologia é apenas uma parede de rocha, para a biologia é um mosaico de habitats. E em tudo isso, a água é, em última análise, a chave para tudo. E o rio Virgin não é tão poderoso quanto o Mississippi ou tão majestoso quanto o Colorado. Mas sua constância o torna um escultor silencioso e imparável. Quando a chuva ou a neve derretida aumenta seu fluxo, o rio arranca blocos de rocha, alarga as paredes e carrega nutrientes rio abaixo, moldando a paisagem com uma força paciente, mas incansável. Durante os períodos de seca, seu canal se estreita, mas nunca desaparece completamente, mantendo um fio de vida que sustenta plantas, peixes e animais que dependem de sua presença constante. Assim, os cânions de Sião são mais do que apenas uma paisagem imponente. São o resultado de um equilíbrio entre forças opostas, dureza e fragilidade, seca e água, vazio e vida. Mas se a rocha e o rio foram os arquitetos da paisagem, quem agora domina este reino suspenso entre os muros de pedra? O silêncio se estende entre as paredes esculpidas pelo rio Virgin ao longo de milhões de anos. E dentro dessas formações encontra-se não apenas um imenso palco, mas também plataformas, torres e corredores aéreos. Lá, onde a rocha parece inacessível, uma sombra reivindica seu domínio. Nos cânions de Sião, o céu não está vazio, mas se torna o território da águia. De uma saliência alta, o pássaro abre suas asas por mais de 2 metros, e o ar quente que sobe pelos desfiladeiros o levanta sem esforço, permitindo que ele deslize livremente sobre o cânion. Da rocha vermelha que sustenta suas garras, seu olhar se torna essencial, com olhos fixos capazes de detectar o menor movimento em meio à vegetação seca, a centenas de metros de distância, captando cada sinal de vida em seu território. Daquela altura, a águia domina um reino inteiro, e cada vibração na terra, cada pulo de um rato e cada coelho distraído farejando ao redor fica exposto à sua vigilância. E agora sua atenção está fixada em um coelho solitário. Ele se move cautelosamente em direção a uma poça d'água onde a água brilha entre pedras desgastadas. Ele toma pequenos goles, parando a cada poucos segundos, virando a cabeça, farejando o ar, atento ao chão. Seus sentidos o alertam sobre perigos invisíveis nos arbustos, mas não sobre o predador que se aproxima dele. No ar, a águia luta contra correntes imprevisíveis. Suas asas, impulsionadas por músculos enormes, a mantêm estável. O corpo se inclina, vibra e se corrige. Mas a cabeça, graças a um sistema único de tendões e equilíbrio, permanece imóvel, como uma mira telescópica fixada em seu alvo. Essa quietude é a condenação final para sua vítima. O momento se alinha. Uma rajada de vento diminui, o coelho inclina a cabeça, a água treme na poça. A águia se dobra sobre si mesma e mergulha.
Seu corpo se transforma em uma flecha viva lançada pela gravidade com uma força que não admite erros. O coelho reage lentamente. Ele mal se vira quando a sombra o ataca. O impacto é brutal. As garras da águia perfuram as costas e se fecham no crânio. Um grito agudo corta o ar, breve e desesperado. O coelho chuta, tem convulsões frenéticas, rasga a poeira vermelha do cânion com suas garras fracas. Mas a águia não demonstra misericórdia. Ele empurra para baixo com todo o peso do corpo. A cabeça da presa bate no chão repetidamente, impulsionada pela pressão de suas garras afiadas. O grito se transforma em um suspiro e depois em silêncio absoluto. A boca do coelho permanece aberta, seus olhos fixos, enquanto o sangue escuro escorre e se mistura com a areia quente. Não há ritual, nem pausa. A águia começa a rasgar imediatamente, arrancando a pele com um puxão forte do bico, expondo a carne úmida e quente à luz implacável do meio-dia. As penas do peito do predador ficam manchadas com pequenos respingos de sangue, enquanto ele arranca pedaços de carne e os engole inteiros. Cada mordida é rápida e ávida. Não há indulgência, apenas a urgência de aproveitar antes que outros necrófagos cheguem, atraídos pelo cheiro da morte. A cena é grotesca, violenta e breve. O coelho, que segundos antes bebia água cautelosamente, jaz reduzido a uma massa de ossos quebradiços, pele rasgada e tendões expostos. A águia ainda o segura com suas garras, como se mesmo morto ele pudesse escapar. Os cânions de Sião amplificam essa violência. As correntes que impedem a águia são as mesmas que a sustentam, os mesmos ventos que lhe dão vantagem. A partir dessas paredes, o ar se transforma em um campo de caça vertical. E a águia não está sozinha nesse reino. Falcões peregrinos se lançam como projéteis a velocidades impossíveis, capturando pássaros em pleno voo. As corujas grandes patrulham à noite, emergindo silenciosamente de fendas profundas para esmagar presas desavisadas com seu peso. Cada raptor usa rocha e ar como armas invisíveis, aperfeiçoadas em um santuário de pedra que as multiplica. Aqui, os cânions são mais que muros, são trampolins para a morte. O que é um refúgio entre os arbustos para um coelho é um palco aberto para uma águia, onde nada está escondido. A violência está inscrita em cada corrente, em cada sombra que se move pela areia. Mas nem todos os herbívoros do cânion caem nessas garras. Em Zion, há um corredor mais ágil e rápido, moldado pela mesma vontade de escapar do ar. Um animal que não apenas foge, mas desafia a morte em todas as oportunidades. O que acontece quando a morte aérea encontra uma presa que não apenas corre, mas entende a paisagem e a usa como arma? Entre paredes estreitas, onde o vento bate e gira em rajadas imprevisíveis, uma lebre se move cautelosamente. Não é um coelho simples. Seu corpo é mais longo, suas patas traseiras parecem molas comprimidas e suas orelhas alertas giram como radares. Cada passo é um cálculo. Ele não vagueia, ele mede. O próprio ar fala com você por meio de vibrações que sua pele e seus ossos captam com um nível de precisão que somente a urgência da sobrevivência pode moldar. Do alto, uma ave de rapina observa. Ela espreita com sua paciência característica, espalhada contra o céu como uma sombra imóvel. Seus olhos, capazes de detectar um piscar de olhos a centenas de metros de distância, fixam-se no alvo. Ele tem tudo o que é preciso. Força de asa, musculatura projetada para transformar a gravidade em uma arma. Garras que funcionam como lâminas curvas, mas o cânion não é tão fácil de domar. Aqui, até a perfeição tropeça. Porque existem limites que nenhuma anatomia pode quebrar. O ar nos cânions de Sião não é dócil. Ele se contorce em vórtices, sobe com o calor e desce em rajadas laterais que podem distorcer uma trajetória em um instante. A águia sabe disso muito bem, mesmo que não pense. Ela espera a pausa certa na turbulência. Precisa de uma perna livre para a descida. Uma fração de segundo de calma. Esse é o... Quando esse alívio chega, ele se dobra sobre si mesmo e cai. O mergulho é um projétil. O ar assobia contra suas penas, suas asas fechadas transformam seu corpo em uma flecha. Mas ao cruzar a linha média do cano, um jato invisível, brutal e ascendente atinge seu flanco. Alguns graus de desvio são suficientes para distorcer a geometria do ataque. Suas garras, prontas para se fechar sobre a carne, agora apontam para um vazio que não estava no cálculo. A lebre sente isso antes que aconteça.
Ela não vê o predador, sente a mudança na pressão do ar, a sombra projetada abruptamente. E no instante em que a ameaça cai sobre ela, ela faz mais do que simplesmente correr. Ele salta diagonalmente com a força de uma mola desamarrada em direção a uma saliência lateral. O movimento não é reto, é uma quebra, um ângulo inesperado que obriga qualquer perseguidor a recalcular. Assim que toca a pedra, ele se impulsiona na direção oposta, usando a parede como alavanca. Suas patas traseiras transformam um corredor estreito em um campo tridimensional que ela domina com facilidade. A águia, por outro lado, precisa de espaço para se corrigir, abrir as asas e diminuir o peso que carrega. O resultado é imediato. O pássaro desliza pelo chão com uma curva forçada, suas garras se fechando em vão, mal arrancando um tufo de pelo. A lebre já executou uma segunda sequência de saltos curtos, dividindo sua trajetória em intervalos que o olho predador não consegue prever. A geometria do cânion, que impede a águia de ter um ângulo claro, torna-se a aliada absoluta da presa. Um bater brusco de asas impede que o pássaro se choque contra a rocha. O esforço esgota a energia vital. Recuperar-se do voo nessas condições exige um esforço muscular tremendo e custoso, o que pode significar fome prolongada se a caçada não for repetida com sucesso. Lá do alto, ela respira pesadamente, o peito subindo e descendo violentamente. Não há recompensa. Apenas o eco do vento a lembra de que nem mesmo um predador aéreo controla todas as variáveis. A lebre, por outro lado, desaparece nas sombras e nos arbustos. Ela venceu, mas não por acaso. Sua sobrevivência é explicada por detalhes invisíveis a olho nu, ouvidos que captam vibrações antes que o inimigo seja visível. Um corpo capaz de transformar energia em saltos longos ou curvas fechadas dependendo do terreno. Uma inteligência instintiva que não foge em linha reta, mas sim quebra padrões para frustrar a previsão da queda. Nos corredores de Sião, essas manobras não são exceção, são a regra da vida. A águia não fracassou por falta de jeito. Ela colidiu com um limite inevitável. A envergadura e a potência que a tornam rainha do ar tornam-se um fardo quando o palco se estreita e serpenteia em correntes indomáveis. O cânion recompensa aqueles que sabem se adaptar aos seus caprichos e, nessa escala, a lebre leva vantagem. A presa vive mais um dia, mas seu segredo ainda não foi revelado. Porque, além do instinto imediato, o que exatamente o distingue do coelho, seu parente mais próximo? Que adaptações o tornaram um corredor imbatível contra predadores que seriam invencíveis para qualquer outro? Em Zion, a linha entre a vida e a morte não é medida apenas em garras ou presas. Ela também é medida em estratégias invisíveis, em legados que a evolução esculpiu ao longo de milhões de anos. O coelho e a lebre, duas criaturas intimamente relacionadas, têm histórias muito diferentes. À primeira vista parecem semelhantes. Orelhas compridas, corpos pequenos e olhos sempre vigilantes. Mas na realidade elas representam filosofias opostas de sobrevivência. O coelho escolheu a proteção da terra, vivendo em tocas e túneis que se ramificam abaixo da superfície como um refúgio coletivo. A segurança deles não depende de velocidade ou força, mas de números, porque a companhia de dezenas de indivíduos escondidos age como um escudo invisível. A estratégia deles é clara. Eles se reproduzem rapidamente para compensar as perdas que sofrem nas mãos de predadores. Cada ninhada substitui os indivíduos que morrem, gerando dezenas de descendentes e assim compensando sua fragilidade com abundância. No entanto, essa mesma estratégia o amarra a um destino previsível. Quando capturado em campo aberto, sua reação instintiva é parar, congelar, esperando que o predador não o veja. Às vezes funciona, muitas vezes não. A lebre, por outro lado, escolheu um caminho completamente diferente. Ela não cava tocas nem depende de túneis ou muros de terra, pois seu refúgio é em terreno aberto, onde a única proteção é seu próprio corpo. São solitários e independentes por natureza, e não vivem em grandes grupos. Seus filhotes, ao contrário dos coelhos, não nascem cegos ou indefesos. Chegam ao mundo com os olhos abertos e a pelagem totalmente coberta, prontos para se movimentar em poucas horas.
Desde o nascimento, cada lebre é projetada para depender somente de si mesma. Seu corpo reflete esse comprometimento. Pernas longas e poderosas, capazes de disparar em uma corrida que deixa para trás até predadores experientes. Mas não se trata apenas de velocidade em rajadas curtas. A lebre consegue sustentar uma corrida longa, mantendo um ritmo que cansa seu perseguidor. E quando a perseguição parece apertar, ele recorre a curvas fechadas, saltos altos e mudanças de direção que quebram a inércia do caçador. Onde o coelho congela, a lebre improvisa. Onde um depende do grupo, o outro confia na solidão como vantagem. Ela não é uma sobrevivente passiva. Sua estratégia não é multiplicar para cobrir perdas, mas evitar a perda em si. Não há substituição rápida. Cada indivíduo precisa resistir. E neste terreno hostil, com predadores à espreita no chão e no ar, a lebre não recua. Ela aposta que sua agilidade será suficiente. O canyon não lhe oferece muros de proteção como os dos coelhos. Ele o encara como uma arena aberta, um teatro de riscos onde sua força genética é sua única aliada. Uma águia pode não conseguir pegá-la não porque a lebre seja simplesmente mais rápida, mas porque a lebre sabe como sustentar a corrida quando o ar já está queimando em seus pulmões, porque ela sabe como virar em um ângulo reto quando o predador aplica todo o seu peso em um único golpe. Um coiote pode se perder em uma curva repentina, quando a presa se torna uma sombra e a distância de 1 metro se estende até um abismo impossível de transpor. A lebre sobrevive porque não congela, não desiste e sempre reage com cada fibra do seu corpo. Essa é a grande diferença entre os coelhos. Enquanto os primeiros escolhem se esconder e confiar na reprodução como defesa, as lebres escolhem se expor e confiar em sua resiliência individual. 2 caminhos diferentes, 2 desafios da natureza. Um se esconde e se multiplica. O outro confronta e perdura. Zion, com suas planícies abertas entre cânions, é uma paisagem que favorece aqueles que aceitam riscos. O coelho é vulnerável nesses espaços. A lebre, por outro lado, os domina. Cada rachadura no chão é um ponto de apoio para um salto. Cada sombra é uma ilusão visual que permite que você escape. Sua vida é uma negociação constante com a morte, mas também a prova de que a ousadia pode ser uma arma tão poderosa quanto as presas mais afiadas. Não é por acaso que a lebre é admirada até mesmo entre predadores. É uma presa, sim, mas uma que eleva a caça a um desafio. A cada tentativa fracassada, o coiote ou a águia aprendem a lição de que nem tudo está ao alcance, que até a presa mais vulnerável pode se transformar em um fantasma. A vida neste parque natural é sustentada por esse equilíbrio, com a certeza de que nenhuma vitória é garantida e que a sobrevivência é sempre um jogo contínuo. Mas Zion não é só sobre corpos pequenos e rápidos. Herbívoros maiores se movem por suas pastagens e vales, enfrentando diferentes desafios. Enquanto a lebre depende da agilidade instantânea, outros animais precisam suportar ciclos inteiros de escassez, predadores e mudanças de estação. O salto dos cânions para as pradarias não é abrupto, faz parte do mesmo cenário. Onde paredes estreitas forçam lebres e predadores a dançar em curvas impossíveis, o terreno gradualmente se abre em amplas ravinas e pastagens renovadas pela primavera. Naquele canto do parque, o ar não gira mais em turbulência violenta, mas flui calmamente, carregado com o aroma de brotos tenros e umidade fresca. A paisagem muda e, com ela, as regras de sobrevivência. Não basta ser ágil num instante, porque os ciclos se alongam, os riscos se acumulam em silêncios prolongados e as disputas pela prole não se resolvem num piscar de olhos, mas em confrontos que pesam tanto quanto a própria terra. No meio daquele espaço, um grupo de servas se reúne sob o olhar atento de um macho dominante. Ele é um cervo de estatura imponente. Seus chifres, largos como uma rede de galhos endurecidos, são muito mais do que uma arma. É um símbolo, um sinal visível de seu poder, dos invernos que ele suportou e da força que ele acumula em cada músculo. O harém se move ao redor dele, comendo com relativa tranquilidade, sempre com os olhos na grama e os ouvidos atentos ao rugido que marca sua presença.
Ao longe, outro macho se aproxima, mais jovem, menos robusto, mas não desprovido de ambição. Seus passos são cautelosos, medindo cada metro. Ele não corre imediatamente em direção ao centro do grupo. Ele se inclina em direção a uma fêmea que está na borda, mais distante do macho alfa. Hoje em dia, qualquer oportunidade pode significar a diferença entre perpetuar a linha ou ser completamente esquecido. A fêmea percebe a tentativa e, com um movimento brusco, recua em direção ao grupo. Ele não concorda, ele não aceita. Sua reação não é apenas de rejeição, é também um gesto que denuncia o intruso e o verdadeiro dono do território. O macho alfa imediatamente levanta a cabeça. Seus chifres brilham ao sol da primavera e um rugido profundo ressoa pelo prado, ecoando como um aviso. Não é um som vazio, é um lembrete de quem está no comando, uma parede sonora que busca dissuadir antes que o contato físico ocorra. Mas o jovem não recua. Há algo na estação, na urgência da reprodução, que nos impele a desafiar até o óbvio. Ele avança um pouco mais, inclinando o corpo como se testasse os limites de sua ousadia. O ar está carregado de tensão. As corças param, levantam a cabeça, suas orelhas giram como discos parabólicos seguindo o eco do desafio. Então, sem mais delongas, os corpos são encontrados. A colisão de chifres explode com um estalo seco, o som de osso contra osso que se expande no silêncio da pradaria. Os músculos ficam tensos e as patas traseiras se apoiam no chão úmido, de modo que por um momento parece que o jovem consegue resistir ao ataque. Seus olhos se fixam nos do alfa, sua respiração acelera e cada fibra de seu corpo empurra com uma força desconhecida, como se o próprio instinto lhe dissesse que ainda não era hora de desistir. Mas a diferença é intransponível. O peso do dominante, sua altura maior e a geometria superior de seus chifres inclinam o duelo desde o primeiro segundo. O esforço do intruso é real, mas é uma batalha árdua. O embate, breve, mas intenso, é resolvido em poucos instantes. O alfa torce o pescoço com um impulso calculado e arrasta o rival para o lado, forçando-o a ceder. O jovem resiste apenas o suficiente, até que a pressão em suas pernas se torna insuportável. Então ele o solta e dá um passo para trás de repente, com o peito arfando e as orelhas para trás em um gesto instintivo que não deixa dúvidas sobre a derrota. O dominante nem o persegue. Ele não precisa. Sua autoridade é marcada não apenas por sua força, mas também pela confiança com que ele mais uma vez se posiciona no centro do harém. As fêmeas o cercam naturalmente, como se nada tivesse interrompido sua rotina. O jovem, porém, afasta-se alguns metros, ainda ofegante. Ele não arriscou o suficiente, não conseguiu sustentar a luta e entende, pelo menos por enquanto, que a derrota é definitiva. No mundo dos grandes herbívoros, altura não garante prole. Ter pernas mais longas que uma lebre, ser mais forte que um coelho, não garante nada. O universo deles é diferente. É tecido a partir de hierarquias invisíveis, de sinais transmitidos no eco de um rugido, na simetria dos chifres, na confiança projetada por um corpo capaz de suportar choques ano após ano. Aqui, a reprodução não é decidida pelo acaso de uma raça, mas pelo peso acumulado das estações passadas. Em Zion, a primavera está apenas começando, e as regras que definem quem se reproduz e quem fica para trás não são tão simples quanto tamanho ou força. Há características mais sutis, escolhas que não dependem apenas do impacto físico. Porque nesse cenário, o que realmente decide o futuro de um homem? O poder de seus chifres, a resiliência de seus corpos ou o olhar das fêmeas que silenciosamente escolhem em qual linhagem confiam a continuação da espécie? O jovem veado recua da clareira com passos pesados. Suas orelhas caídas para trás e sua cabeça abaixada refletem derrota. Ele não precisa de um novo ataque para entender que a diferença em relação ao macho dominante é muito grande. O fracasso é evidente em sua postura, em cada respiração difícil que ele ainda dá. Seu corpo revela os sinais de um espécime de segunda linhagem. Os chifres mais curtos e menos simétricos indicam desenvolvimento incompleto. A falta de proporção não é um simples detalhe estético. Os chifres são uma manifestação de saúde, nutrição e estabilidade durante o crescimento. Em contraste com o alfa, cujos chifres fortes e equilibrados inspiram respeito, os dele ainda parecem os de um aprendiz.
O resto do corpo também confirma essa diferença. Seus músculos são mais estreitos, seu pescoço não tem a robustez do alfa, e em seu flanco ainda é possível ver os resquícios de uma pelagem opaca do inverno. Essa fraqueza se reflete em todo o resto. A energia acumulada durante a estação fria mal chega para resistir, mas não o suficiente para prevalecer sobre os outros. O desgaste em seus chifres e as cicatrizes mal cicatrizadas completam o quadro, revelando uma história de encontros fracassados, uma vida que ainda não prevaleceu sobre os rivais ou atraiu a atenção das fêmeas. No mundo dos veados, esses sinais são impossíveis de disfarçar, e as fêmeas percebem mais do que aparentam. Eles não escolhem apenas o macho que vence uma luta, mas também aquele que demonstra vigor em cada detalhe, a simetria de seus chifres, a qualidade de sua pelagem, a firmeza de seus passos e a confiança de sua postura. A biologia determina que cada característica física é um prenúncio do que seus descendentes herdarão. É por isso que indivíduos como este são marginalizados nas margens do rebanho, sem acesso às oportunidades que definem o futuro de sua linhagem. Mas nem tudo está perdido. A vida de um jovem servo é também uma vida de paciência. O que é um sinal de fraqueza hoje pode ser transformado com tempo e esforço. À medida que a primavera avança e os pastos ficam verdes, cada pedaço extra de grama macia fornece proteína que fortalecerá seus músculos. O cálcio e o fósforo em sua dieta serão investidos no crescimento de novos chifres durante o verão. E cada estação oferece a chance de ultrapassar o cervo que está derrotando-a. Porque na pradaria não há ordem permanente. Quem reina hoje pode ser destronado amanhã. Nesse ciclo, o aprendizado também conta. Entre confrontos mais curtos com outros jovens, ele aperfeiçoará sua técnica e aprenderá quando persistir e quando recuar. A experiência nesses testes torna-se tão valiosa quanto a força bruta, e enquanto o alfa de hoje envelhece e perde vigor a cada ciclo, os subordinados acumulam resiliência e oportunidades. Portanto, o caminho dos derrotados não termina na humilhação. É uma etapa bastante natural, parte de um longo processo em que apenas alguns chegam ao topo. A diferença não está apenas na herança, mas na capacidade de persistir. Com melhor alimentação, melhor saúde e a experiência de cada tentativa, esse mesmo servo pode retornar na próxima temporada como um oponente mais digno. A hierarquia não é imutável. Nos vales e ravinas de Sião, a cada primavera a competição se reabre, e o que hoje parece impossível pode se tornar realidade. O jovem que se aposenta desanimado carrega no corpo as marcas do fracasso, mas também a promessa de que a natureza sempre oferece uma segunda chance. O destino deles, como o de todas as criaturas, está entrelaçado no mesmo ciclo que governa esta terra. O sol desce sobre os muros infinitos de Sião, banhando as paredes avermelhadas do cânion com fogo. Do alto, corredores esculpidos ao longo de milhões de anos se estendem diante de nossos olhos, enquanto o rio Virgem continua a esculpir pacientemente, nos lembrando que o tempo aqui não é medido em dias, mas em eras. Este parque natural não é apenas um palco, é um protagonista silencioso, um organismo vivo onde a rocha dita as regras e a vida responde com engenhosidade. Neste santuário, cada espécie escreveu sua própria história de resiliência. Astutos e versáteis, os coiotes se adaptam a todas as circunstâncias, caçando sozinhos quando necessário ou agindo em grupo quando uma estratégia coletiva oferece maiores recompensas. Cada movimento, cada decisão, faz parte de um único jogo de sobrevivência que se desenrola por todo o santuário. Mais longe, entre a vegetação rasteira e as sombras, o puma espreita com absoluta paciência. Mestre da escuridão e do silêncio, lembre-se de que o maior predador nem sempre se anuncia. Sua vantagem está em esperar o erro de sua presa e explorá-lo com precisão letal. Enquanto isso, a céu aberto, outra ameaça domina de cima. A águia observa com violência fria, seu olhar inabalável projetando um perigo invisível que só se revela quando é tarde demais.
No solo, pequenos herbívoros enfrentam o risco de uma maneira diferente. Coelhos buscam segurança em tocas e reprodução rápida, enquanto lebres dependem de velocidade, resistência e ousadia para sobreviver em ambientes abertos. Duas filosofias opostas que respondem ao mesmo desafio: prolongar a vida por mais um dia. Mas Xion não pertence apenas a esses protagonistas, pois há também um mundo menor que compartilha o mesmo cenário e regras. Aqui, os répteis se aquecem nas rochas até que o sol ameace consumi-los, enquanto os insetos colonizam fendas invisíveis, transformando a pedra em um mosaico vibrante. As cobras esperam imóveis, camufladas na poeira do cânion, até que o menor movimento revele uma oportunidade de se alimentar. Cada fenda, cada sombra e cada poça fazem parte de um mecanismo onde nada é desperdiçado e cada elemento desempenha um papel na vida do parque, porque Xion, em sua essência, é um organismo completo. A rocha não é inerte. Ela protege, separa, guia e molda, moldando cada oportunidade e cada desafio. A água que serpenteia pelo fundo do cânion atua como uma artéria vital que sustenta todo esse ecossistema, conectando vidas e transformando a rocha em um lar e refúgio. O calor, que a princípio parece ameaçador, revela-se um escultor paciente, forçando cada criatura a aprimorar suas habilidades e descobrir novas maneiras de persistir em meio aos rigores. E, no entanto, no meio desse reino há um visitante recente: o ser humano. Eles caminham pelos caminhos, olham por cima dos penhascos e capturam as cores impossíveis das rochas na luz do entardecer. A presença deles altera a dinâmica. Os animais se escondem, os ecos se misturam a vozes e passos. Mas mesmo hoje, o domínio não lhes pertence. Os verdadeiros donos de Xion são aqueles que aprenderam a se adaptar muito antes, aqueles que moldaram suas vidas em harmonia com este santuário. O homem é um viajante passageiro. Xion é eterna. O dia chega ao fim. Os cânions mergulham na escuridão enquanto as primeiras estrelas começam a brilhar no céu. Bem acima, uma ave de rapina traça sua última silhueta contra o céu roxo, planando sem esforço e vigiando o reino que nunca abandona. E então, das profundezas de um cânion, um eco quebra o silêncio, o uivo distante de um coiote. Um som que não pede permissão, que não busca aprovação. Ela apenas afirma o que sempre foi verdade, que este lugar moldado pelo tempo, pela rocha e pela água, continuará a pertencer àqueles que o habitam com instinto e resiliência. Xion, o santuário da rocha e da vida, permanecerá um reino selvagem, imutável e eterno.